Bom, isso aqui é um programa que eu desenvolvi totalmente em Excel e em VBA, e ele vai estar fazendo aqui o dimensionamento de um sistema de aquecimento solar de água, certo? Então, para quem não está lembrado, o sistema de aquecimento é basicamente isso aqui. A gente vai ter um ou mais coletores solares, por onde vai estar sendo circulada a água, né, que vai ser aquecida, e essa água segue para o reservatório térmico, certo? Onde vai ser acumulada a água quente, que vai ser distribuída posteriormente, né, para o uso. Este sistema pode ter ou não um dispositivo de aquecimento auxiliar, que pode ser elétrico ou a gás. Pois bem, então esse programa ele vai estar dimensionando este sistema residencial de acordo com a norma da ABNT 15569. O tipo de sistema será de circulação natural, ou seja, ele vai utilizar a convecção natural para fazer circular a água, e ele vai abranger todo o território brasileiro. O que ele vai estar fazendo basicamente, ele vai estar vindo nessas guias aqui de boilers, de coletores, onde no caso de boiler, que é o reservatório térmico, você vai ter mais de 260 opções, certo? Todas com dados do Inmetro. E ele vai estar escolhendo, de acordo com os dados de projeto que a gente vai inserir, quais são aqueles reservatórios que atendem ao nosso sistema, ao nosso projeto, certo? E além disso, ele vai pegar aqueles 3 reservatórios de menor custo, né? A mesma coisa para os coletores. Eu tenho um banco de dados aqui, e ele vai seguir a mesma linha, né? Vai pegar os 3 de menor custo que atendem ao nosso projeto. Então, basicamente, eu vou colocar em tela cheia. Você clica em calcular projeto, insere os dados, né? Eu vou botar uns dados aleatórios aqui. Número de habitantes, latitude, colocar uma longitude, tem que ser alguma localidade do território brasileiro. A fração solar vou colocar 0,7. Escolhe uma orientação para os coletores, né, dependendo da localidade, do sombreamento que vai ter ao longo do ano. E escolhe aqui uma temperatura de uso. Colocar 35 e vem dimensionar. Aí depois de alguns segundos ele vai dar a mensagem dimensionamento realizado com sucesso. E a partir desse momento você pode vir em componentes ou em detalhes técnicos. Eu vou clicar aqui em componentes e ele vai estar mostrando aqui em cima os reservatórios térmicos, certo? De menor custo. Temos aqui no caso o Thermomax, esse da marca Cumulus, esse Solativo. E você pode escolher qual que você quer aqui, por exemplo, o Solativo, e ele vai estar atualizando os valores finais aqui, né, do sistema. No caso aqui está em reais, é o preço, né? Já somando o preço do reservatório com o preço desses coletores, desses 3 coletores térmicos, né? Que também são aqueles que são os de menor custo, que a gente viu lá. Então você vai mexendo aqui e vai atualizando. Você bota Cumulus, ele atualiza a imagem, atualiza o preço, certo? E aqui embaixo a gente tem um gráfico de radiação solar média para cada mês do ano para aquela localidade, dados tirados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aqui você tem uma ideia da curva, né, de radiação ao longo do ano, e você consegue ver os picos e onde que você vai estar tendo mais energia solar disponível para aquela localidade para realizar o aquecimento. Aí então, para você pegar os detalhes técnicos de cada componente, ou seja, do reservatório ou do coletor, você vem em detalhes do projeto e ele vai trazer aqui, de acordo com os catálogos do Inmetro, né, os dados para o reservatório e para o coletor. Então você tem vários dados aqui, certo? Todos catalogados. No final você tem o preço da unidade, quantidade necessária e o preço total. Mesma coisa aqui para baixo. E tem também os links para você fazer a compra, né, de cada componente desse aí, certo? Aqui estão os links. Aí volta aqui, página inicial. Aqui eu também coloquei a norma NBR, a 15569, é a norma que dispõe de sistemas de aquecimento d'água por energia solar. Você espera ele carregar. Tá aqui. Aí ele já abre automaticamente a norma 15569, né, para caso a pessoa precise ter alguma dúvida do cálculo, né, como é que é feito o dimensionamento. Foi todo feito, né, realizado de acordo com essa norma.
Pois bem, além disso, tem um resumo aqui breve do programa, o que é que ele faz, o que é um sistema de aquecimento solar, quais são os seus principais componentes. E também tem aqui um link, né, para banco de dados de radiação lá do INPE que eu utilizei. Aí cliquei em voltar. Aqui eu também coloquei alguns tratamentos de erros. Então, por exemplo, se o usuário esquecer de colocar algum valor nesses campos aqui, vamos supor que não colocou a fração solar, certo? E clicou em dimensionar. Aí ele vai acusar aqui dados insuficientes. A mesma coisa se a pessoa colocar alguma localidade fora do território. Por exemplo, essa latitude positiva, né? O território brasileiro não abrange essa localidade. Então, se você clicar em dimensionar, ele vai dar outro erro. Aqui houve um problema com a localização e cancela o dimensionamento. Além disso, eu também coloquei uma ajuda para caso o usuário tenha alguma dúvida sobre como preencher esses campos. Tem aqui um breve resumo de cada campo, do que se deve colocar e pronto. Bom, então é isso. O programa é totalmente desenvolvido em Excel, em VBA e totalmente funcional.